Sejam bem-vindos a mais um capítulo do nosso curso de Física 1 aqui no Universo Exato. Iniciamos aqui um dos assuntos mais importantes na ciência e na engenharia, o conceito da grandeza física energia e a sua relação com o trabalho. Neste capítulo 7, nos limitaremos ao estudo do trabalho e uma das muitas formas de energia, a energia cinética. Ao longo dos próximos capítulos, novas formas de energia serão exploradas, assim como as suas aplicações. No futuro curso de Física 2, estudaremos a primeira lei da termodinâmica, assunto muito importante que relaciona de forma mais abrangente trabalho e energia. No nosso cotidiano, estamos cercados de fenômenos físicos que se utilizam das várias formas de energia existentes para a realização de trabalho, como a energia química, existente na reação de combustão que ocorre dentro dos motores dos automóveis, necessária para gerar a tração e movimentar o veículo, ou seja, energia sendo utilizada para a realização de trabalho, a energia térmica, proveniente da radiação solar, aquecendo as superfícies externas dos prédios e do solo, a energia mecânica, que pode ser classificada como cinética, potencial ou elástica, utilizada, por exemplo, para a realização do trabalho de descida de um elevador, a energia de campo, que pode ser elétrica, magnética ou gravitacional, sendo a energia elétrica a responsável pela geração da tração desses bondes movidos a motores elétricos. Novamente, energia sendo utilizada para a realização de trabalho. E um pouco fora do nosso cotidiano, a energia nuclear, presente na fissão e na fusão dos átomos, presente nas bombas atômicas, assim como no núcleo do Sol. Não é muito simples dar uma definição precisa sobre o que é energia, mas ela pode ser vista como a habilidade de provocar mudanças no meio, através da realização de trabalho ou da transferência de calor. Existe uma lei universal da conservação de energia que diz que energia não pode ser criada nem destruída, mas pode se transformar de uma forma para outra. Com esta lei em mente, vamos ver alguns exemplos de trabalho sendo realizados através do uso de energia, para começar a entender melhor o seu conceito. A utilização da força das águas para girar as turbinas dos geradores na usina hidrelétrica de Itaipu é um bom exemplo. O trabalho está sendo realizado para girar as turbinas. Temos também a rotação das hélices de um motor de barco para movimentá-lo. O motor do barco está realizando o trabalho para girar as hélices. Um guindaste levantando um peso até uma certa altura é um outro exemplo. O trabalho está sendo realizado sobre o peso para elevá-lo. Vamos focar agora no assunto principal desta aula e entender o conceito de trabalho realizado através da aplicação de uma força constante. O conceito de trabalho pode ser definido da seguinte forma: trabalho é a energia transferida para um objeto por meio da ação de uma força, gerando um certo deslocamento neste objeto. Portanto, para que exista trabalho, deve necessariamente existir uma força aplicada e o objeto deve se movimentar. Vejam este exemplo para entender isto melhor. Um garoto empurra um sofá sobre um piso com atrito, aplicando uma força de 3 maneiras diferentes. Na primeira delas, a direção da força aplicada possui um ângulo de 45 graus em relação à horizontal. Na segunda, o ângulo de aplicação da força será de 25 graus. E na terceira forma, ele empurra o sofá com uma força paralela à horizontal. Caso a força aplicada pelo garoto nas 3 imagens seja exatamente a mesma, fica fácil de deduzir que na terceira configuração, o sofá percorrerá um caminho maior. Podemos então tirar algumas conclusões dessa simulação.
A primeira delas é considerar a característica vetorial da força, ou seja, devemos considerar a direção da força em relação ao deslocamento do objeto. A outra conclusão é que, quanto maior a distância percorrida por um objeto, maior é o trabalho realizado sobre ele. Destas duas conclusões, podemos tirar uma equação que calcula o trabalho a partir da aplicação de uma força constante, onde o trabalho realizado sobre um objeto através de uma força constante, dado por W maiúsculo, é igual ao produto da componente da força na direção do deslocamento, dado por F vezes o cosseno de θ, vezes a magnitude do deslocamento, dado por D minúsculo. Podemos verificar através desta equação que na terceira configuração, uma maior parte da energia utilizada pelo garoto para movimentar o sofá foi convertida em trabalho, se comparado com a primeira configuração, onde uma maior parte da energia foi desperdiçada na realização do trabalho. Isso pode ser confirmado pela equação, já que o cosseno de 45 graus é igual a 0,707 e o cosseno de 0 graus é igual a 1. Se a direção da força tivesse um ângulo de 90 graus em relação à horizontal, ou seja, o garoto estivesse empurrando o sofá para baixo, o trabalho seria zero, já que o cosseno de 90 graus é igual a zero. Imagine o garoto fazendo uma força para baixo. Obviamente, o sofá não iria se mover. Portanto, não existe trabalho neste caso. A energia utilizada pelo garoto para gerar a força foi desperdiçada de outras formas, como, por exemplo, o aquecimento da sua temperatura corporal interna, ao estressar os seus próprios músculos. Este é um dos maiores desafios no desenvolvimento de um projeto de engenharia: aproveitar a energia disponível para a realização de trabalho com um mínimo de desperdício, ou seja, aumentar ao máximo a sua eficiência, como o projeto de um motor de um avião. Neste motor turbofan de alta razão de bypass, as pás dos rotores do ventilador principal, dos compressores e das turbinas devem ser projetadas de tal forma que o máximo da energia proveniente do fluxo de ar e da câmara de combustão sejam aproveitados para a realização de trabalho, pois na aviação, a eficiência propulsiva é um fator determinante no sucesso do projeto da aeronave. Trabalho é uma grandeza escalar, ou seja, independe da direção. No entanto, como toda grandeza escalar, o trabalho pode ser positivo ou negativo. Como citado anteriormente, um objeto realiza trabalho através do uso de energia. Se a energia é transferida para o sistema, o trabalho será positivo. Mas se a energia é retirada do sistema, o trabalho será negativo. Dessa forma, estas duas grandezas estão perfeitamente relacionadas. Tanto é assim que a unidade de medida para ambas é a mesma, sendo no Sistema Internacional Newton vezes metro, que recebeu a definição de Joule, dado por J maiúsculo. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Caso positivo, assine o nosso canal e compartilhe este vídeo. Só assim, você estará contribuindo para a comunidade do Universo Exato e ajudando para que mais conhecimento seja disponibilizado para todos. Até a próxima!